aquela vontade que às vezes a gente tem de largar tudo e ir morar numa cidade interior? Pois é, Tádzia Oliva Maia fez exatamente isso. Mas além de sair do Rio de Janeiro e ir morar em Aldeia Velha, município de Silva Jardim, ela decidiu juntar seu conhecimento como mestre em desenvolvimento sustentável à rotina do local. Criou um banco de sementes crioulas junto com alguns amigos. Bem, mas vamos deixar que ela mesma conte sua experiência aqui para nós na série Empreendedorismo e Sustentabilidade do programa Entrevista. Tádzia, como é que você foi parar em Aldeia Velha? Me conta. Bom, no começo nós éramos só turistas, né? Eu e meu grupo de amigos, mas com o tempo essa relação teve contornos afetivos e a gente juntou assim a fome com a vontade de comer, né? Porque a gente já queria trabalhar fora dos centros urbanos, a gente já não aguentava mais tudo isso que reclamam, o trânsito, né? A violência, todo esse estresse urbano, e a gente juntou isso com a vontade de se transferir para o campo e trabalhar com o que a gente aprendia na universidade de uma forma mais prática, né? Não trabalhar para alguém, trabalhar onde nós mesmos pudéssemos desenvolver aquilo que estava nos nossos sonhos. E lá no interior a gente sentiu uma maior liberdade, apesar de todas as dificuldades. A gente sentiu uma liberdade até inerente, acho que ao próprio espaço, né? De você poder não ter um patrão, não estar num apartamento, não se ver ali tão cercado de imposições, de regulamentos. E isso foi o que atraiu a gente. Essa parte também da natureza foi importante, mas acho que o mais importante foi a busca da autonomia. Tádzia, explica pra gente como é que foi essa experiência da criação do Banco de Sementes Crioula. Morando lá, né, trabalhando lá, visitando a Aldeia Velha, a região rural, a gente conversando com os agricultores percebeu que havia hoje em dia a gente já sabe o termo, erosão genética, né? Que é o quê? O desaparecimento ou a diminuição de espécies crioulas, de variedades, né, crioulas. E o que é isso? O milho branco que tinha não tem mais, o quiabo de tal espécie a gente não vê mais. Os agricultores, as famílias começam a reclamar, começam a informar, a falar pra gente que tem sementes que não se acham mais. E a partir disso a gente começou a perceber que esse processo ele não era um processo localizado, né? A gente foi estudar, pesquisar e viu que isso era um acontecimento, um fenômeno mundial. Realmente muitas variedades locais começaram a ser substituídas, começaram a ser a mudança no padrão do consumo, né? Outras terem preferência sobre essas sementes, acordos de propriedade intelectual que dificultam os próprios sistemas ali de plantio campesinos serem prejudicados. Então, por muitos motivos, né, a erosão genética, a contaminação de transgênicos começa a acontecer. E a gente viu isso como um dado muito preocupante, porque quando você está em contato com essas comunidades, você vê que não é só o milho em si, é tudo que está agregado a ele, o conhecimento associado sobre esse milho, o sabor, a comida que se faz. Às vezes tem uma festa da colheita, a festa do plantio. Sim. Né? Tem todo... Culturalmente, né? Tem um patrimônio, né, cultural e simbólico também associado a essa cultura alimentar. E então a gente falou, poxa, seria tão bom se a gente conseguisse criar um espaço onde a gente pudesse pesquisar sobre essas sementes, quais são essas sementes que estão desaparecendo ou que têm grande valor, né? Não necessariamente também estão desaparecendo, e pudesse multiplicar, intercambiar, facilitar, ser uma ponte, né? Porque nós não somos agricultores. A gente tem horta, a gente às vezes faz uma roça de feijão, a gente faz experiência com agricultores, mas não somos propriamente agricultores. Nossa renda, né, não vem daí. Mas esse que eu acho que é o poder não só do nosso grupo, mas de qualquer pessoa ou grupo que goste dessa temática da agricultura, fazer
o intermédio, ser a ponte. E foi isso que a gente tentou fazer com a Casa de Sementes Livres. E vocês quando você fala foram visitando, você me disse uma vez que a Aldeia Velha, na verdade, era um pouco assim um lugar onde vocês passavam o fim de semana por puro lazer, não é isso? Porque a Aldeia Velha, ela tem 2 rios, né? Grandes, cachoeira. E é um lugar ali muito importante. A primeira reserva biológica do Brasil foi criada em frente à Aldeia Velha, que é a Rebio Poço das Antas. Lá é o Santuário do Mico-Leão Dourado, né, que é uma das primeiras espécies bandeira aí mundiais. Então é digamos assim, um santuário ecológico, como alguns colocam, um paraíso ecológico. Então tem toda essa parte. Mas claro que você olhando mais a fundo, você vê que as APPs, as áreas de preservação permanente, estão degradadas. Você vê que tem o problema da pecuária, né, extensiva lá, tem o problema também do êxodo rural. Mas, assim, a uma primeira vista, é um lugar encantador. É um lugar encantador. Então, você indo, você quer continuar indo e ficar lá. E aí vocês criaram uma coisa que se chama coletivo. Esse nome é um nome que está sendo recorrente nos movimentos sociais, né? Hoje em dia, todo movimento social fala que criou um coletivo para fazer algum tipo de trabalho. Eu me lembro das comunidades hippie da época de 70, e eu queria saber se é mais ou menos a mesma coisa. Nós somos um grupo. A gente nem se identificava como coletivo, essa noção ela veio com o tempo. Fomos fazendo parte dos fóruns sociais mundiais, de discussões anti-globalização, de até movimentos sociais, e dentro desses espaços, esse termo coletivo foi se tornando um termo natural, a gente foi se apropriando desse termo, né? Não teve um momento assim que eu possa identificar, mas acho que talvez há uns 3 anos, né? A gente já tem aí uns 8, 9 anos de história. Há uns 3 anos a gente começou a se auto-intitular como coletivo. E o coletivo, ele vem muito justamente desses movimentos anti-globalização, quando as pessoas começaram a falar em autogestão, começaram a falar em grupos que pudessem ser autônomos frente às outras formas de organização, né? Então, não tem um patrão, as finanças são decididas em coletivo. Tudo que vai acontecendo, né, é pela vontade e pela experiência das pessoas. A parte da experiência é muito importante. Tem uns estudiosos, Tádsia, que dizem, como o Edward Glaeser, que escreveu Os Centros Urbanos, que é a maior invenção da humanidade. Eles acreditam que em cidades as pessoas elas têm mais possibilidade de intercambiar. Então, eles acreditam que cidades são realmente a grande solução para o mundo, no sentido de criar esse intercâmbio, no sentido de frutificar mais ideias e pensamentos inovadores. Você acredita nisso também? Bom, eu tenho um pouco de receio de tudo que é a grande solução, né? Então, assim, a grande solução são as cidades. Ou então é ir para o campo. Acho que nem uma coisa nem outra. Acho que todos nós lá que fomos para o campo, a gente adora vir na cidade ao cinema, ir num grande show, num espetáculo, né? Andar de metrô, curtir todas essas maravilhas. Andar de metrô vira uma curtição, né? Praticamente. A gente gosta de tudo isso, eu admiro, eu acho que a mente humana, né, e a imaginação é capaz realmente, é tudo uma expansão de consciência, é muito interessante. Mas a diversidade eu acho que é o fundamental. E as grandes cidades, as megalópolis, elas acabam destruindo o potencial das pequenas cidades, que viram só aquele reduto bucólico, muito lindo, mas que não é mais produtivo, que os agricultores foram expulsos, que a água foi vendida para uma multinacional, né? Viram, que lindo aquele lugar, mas aquele lugar já não está mais com o significado, com a produtividade dele, com as relações sociais. Então, a cidade... Eu brinco dizendo que, para mim, Casimiro de Abreu, que é a cidade mais próxima de Aldeia Velha, está ótimo. Tem, não sei, acho que 30 mil habitantes, tem aquele centro, tem o mercado, chega, né? Tem o banco, para mim está ótimo. Você não tem engarrafamento. Se sente em Nova York. Me sinto assim. Isso, claro, não tira a nossa vontade de viajar, de conhecer outros lugares, de estar na cidade, mas eu vejo a cidade como um espaço doente. E eu não sei se esse intercâmbio, que ele pode até acontecer
ser maior na cidade, eu não sei se a qualidade desse intercâmbio é tão boa. O banco de sementes foi uma ideia que vocês tiveram para se contrapor aos cultivos transgênicos. Fala um pouco para a gente do risco que você considera que há nos cultivos transgênicos. Os transgênicos, eles têm um problema porque eles não deixam coexistir outros tipos de cultivo. Apesar, além deles serem perigosos, não serem suficientemente estudados, a regulamentação deles ser super complicada nos países, as comissões de biotecnologia terem regras nada democráticas, né, super autoritárias, além de todo esse problema da regulamentação e das multinacionais, ele em si, como tecnologia, ele é uma tecnologia perigosa porque ele contamina, né? Em culturas tão populares como o milho no Brasil, isso é uma calamidade, você permitir que já tenha 21 patentes de milho, porque qualquer agricultor tem milho. A soja já era complicada, mas mal ou bem ainda não era tão popular quanto o milho. O milho, muita gente tem milho. E aí, se você tem um cultivo de milho transgênico perto, né, você contamina aquela cultura e aí você perde não só a cultura, como todo o conhecimento associado àquele milho, né, àquela história. Então, o transgênico, para a gente, ele é perigoso porque ele acaba com a diversidade, ele dá lucro a um pequeno grupo. Tades, nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades, as pessoas estão absolutamente afastadas dessa origem dos alimentos, né? Quer dizer, acaba que tem uma rotina que é você ir ao supermercado, comprar aqueles alimentos processados, aqueles alimentos que estão bem embalados, a gente até olha, vê que tem ali, ok, e fica feliz da vida, coloca na despensa e é aquilo que vai ser comido. Você acha fácil? Fácil, não vou dizer fácil, mas você acha possível que haja uma conscientização dessas pessoas para que elas tenham mais poder sobre aquilo que elas estão comendo, de fato? Eu acho que sim, acho que é muito importante essa parte do consumo, mas também acredito que não deve ser colocada a responsabilidade totalmente em cima do consumidor, enquanto você tem um déficit de políticas públicas nessa área, né? A luta que foi para ter a rotulagem dos transgênicos, para hoje você ir lá no mercado e ver aquele Tzinho no milho, né? Que eu acho assim uma tristeza, você vai lá comprar qualquer coisa de milho, tem lá, né, mas é uma vitória do movimento, né, ter. Então, é sim importante que as pessoas se conscientizem, mas o que está por trás? Você querer exigir que o consumidor se conscientize enquanto não tem campanhas do governo, não tem linha de crédito para a agroecologia ou para os orgânicos, não tem todo um aparato atrás, você quer botar toda a responsabilidade na pessoa que vai consumir, eu acho isso complicado. Acho que a gente tem que pensar nessa outra parte, que é a que move milhões, é a que move a mídia, move a indústria. Mas sim, acho que as pessoas elas podem começar a prestar mais atenção nisso, até porque é um assunto que já vem sendo falado há bastante tempo, né? Um tempo atrás a gente falava de semente crioula ou de agroecologia, era muito enigmático, muito estranho. Hoje em dia todo mundo já sabe o que é agrotóxico, o que é veneno. Então as pessoas já podem se informar. E a mudança no padrão de consumo, ela é exatamente uma das vertentes que pode ajudar a alterar os agrosistemas, né? Os agroecossistemas. Porque antigamente, por exemplo, todo mundo comia biju no interior. Né? Que é de tapioca. Sim, de tapioca. E hoje em dia todo mundo come o pão francês. E essa mudança de consumo que vai influenciando que o agricultor pare de plantar a mandioca e fazer a farinha, porque ninguém vai comprar, para que ele vai fazer? Obrigada, Tádsia, pela sua presença. Obrigada a você de casa. Até a próxima e um abraço.